Gravando. Ok, ótimo. Obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente tem aqui a nossa sexta aula de laboratório. Então, seguindo aqui o planejamento, que vocês podem ver no site do curso, a gente chegou nessa semana aqui, né, de deformar uma esfera em um golfinho. Então, hoje a gente tem duas partes para cumprir, né? A primeira é corrigir o assignment anterior, de carregar os dados do ShapeNet, e aí depois apresentar, então, a próxima tarefa que vocês vão realizar. Então, só antes de começar, eu queria fazer um comentário que eu observei aqui de um dos links que tem aqui disponíveis. Esse Elsewhere, né, lá embaixo tem esse Geometric Deep Learning, que o professor Luiz Velho apresentou no começo do curso, e recentemente esse site foi atualizado. Então, era um site que estava há muito tempo sem ser atualizado, assim, foi um dos primeiros que surgiu falando sobre essas coisas, assim, mas ele estava um pouco parado lá, tinha as referências, e não estavam adicionando coisas novas. Mas aí, do nada, eles mudaram bastante, mudou bastante o layout, inclusive, e eles publicaram aqui, ó, um artigo que é praticamente um livro. Então, quem tiver curiosidade, mas principalmente para essa parte que a gente está vendo agora de malhas, nesse artigo tem bastante coisa sobre o que foi falado nas últimas aulas aí, sobre representação de malhas para trabalhar, sobre representação, né, de redes neurais para trabalhar com malhas, sobre a parte de convolução em malhas, inclusive aquela convolução que não é uma convolução de fato, né, olhando para o espaço de Fourier, aquelas coisas, e também a convolução de fato definindo lá as autofunções em cima da malha, né? Então tá um pouquinho lento aqui para carregar, mas vocês podem dar uma conferida depois, até, né, como fonte para se aprofundar mais nesse tópico. Então, agora a gente vai vir aqui, né, para o assignment 5 para fazer a correção. Eu acrescentei algumas coisas a mais aqui nas referências, para vocês poderem dar uma olhada depois. E durante a correção, assim, eu vou voltar aqui e vou referenciar, né, porque eu adicionei isso aqui. Então, vamos para cá e aí a gente segue. Então, a primeira tarefa é uma tarefa mais teórica, né? Assim, de compreensão, para vocês lerem o artigo que descreve o esforço do ShapeNet e escrever, né, sobre o que você compreendeu, né? Até juntando seus conhecimentos aí gerais a partir da área. Então, interpretar aí o que você entendeu a respeito da importância de você construir, né, bancos de dados para machine learning e quais seriam os desafios de construir um banco de dados em larga escala, né, para a gente poder fazer machine learning 3D. Então, em termos de importância, se você já trabalhou, enfim, começou, né, ou mesmo que você tenha começado nesse curso a trabalhar com machine learning, você já deve ter percebido que a parte dos dados é uma das partes mais cruciais, assim, né? Inclusive, em muitas áreas, assim, a gente tem que ter um trabalho cuidadoso com os dados e passa bastante tempo ali garantindo que a gente tem as informações corretas, que a gente está trabalhando com os dados corretos e que o conjunto de dados tem determinadas propriedades para a gente não atrapalhar os resultados lá na frente, né? Então, essa é uma parte inicial, mas muito importante. E se você for olhando aqui por exemplo, nos autores aqui, né, você vai identificar vários nomes que a gente já citou aqui pelo curso, né? Então, teve uma aula aí que o professor Luiz Velho falou bastante do Leonidas Gibas, né, lá de Stanford, ele está aqui, esse esforço. O Pat Harahan, que ganhou, inclusive, o prêmio Turing, né, junto com o Ed Catmull, vai fazer aí 1 ou 2 anos, né, também pesquisador bastante importante na área. Né? Então, você vê que é um esforço que realmente pessoas renomadas assim, né, estão envolvidas, né? Mesmo no ImageNet, por exemplo, se você teve curiosidade de ir atrás para entender mais da história também, você vai encontrar também vários pesquisadores importantes ali na área, de eles, né? A Fei Li também lá de Stanford. Então, em termos de importância, tem toda essa questão de ter os dados para a gente poder fazer trabalhos em cima, né, para a gente poder treinar, e também para a gente poder ter uma forma de comparar resultados, né? Então,
muitos dos trabalhos que a gente já começou a ver, inclusive, né, de quando o professor Zero começou a trabalhar a parte de redes neurais, né, provavelmente dito em cima de dados geométricos, muitos dos trabalhos vão estar citando esses datasets, né? Então vão citar o ShapeNet, vão utilizar ele como base para poder comparar com outros métodos, né? Saber se a gente está conseguindo avançar o estado da arte ou não. Então, aqui eles já no começo falam, né, sobre os objetivos, né, de coletar e centralizar modelos 3D, de ter aqui uma possibilidade da gente avaliar e comparar, né, algoritmos, servir como uma base de dados e sobre os objetivos que eles querem fazer, né, de ter um ponto de vista mais prático, assim, tipo, ter anotações até uma determinada extensão, e eles vão discutir aqui bastante essas anotações, então é uma coisa que você tem que planejar antes, porque é muito custoso de fazer, e você tem que pensar que tem para tarefas diferentes, você vai precisar de anotações diferentes, né? Você vai precisar supervisionar o seu modelo com dados diferentes, labels diferentes. Então, já que você vai fazer um esforço tão grande aqui, né? Eles coletaram mais de 3 milhões de modelos e categorizaram aproximadamente 300 mil deles, então é importante já pensar também nessas categorias, como é que você vai fazer essa distribuição. E aí eles comentaram aqui, né, que da mesma forma como o ImageNet, eles também utilizaram essas categorias aqui, né, synsets, lá do WordNet. Então, a gente até chegou a comentar brevemente na hora que eu apresentei o assignment que eles tinham essa interconexão, né? E se você descer mais ainda no artigo, eles vão comentar sobre todo o procedimento, o processo mesmo, né? Como é que eles fizeram para capturar. Então, diferente do ImageNet, por exemplo, que eles fizeram um scrapping de dados reais, né, de imagens reais na internet, esse aqui utilizou dados que estavam disponíveis na internet, mas eram só modelos já sintéticos, né? Então, modelos assim de CAD, né? Computer Aided Design, e eles tinham uma metodologia aqui para gerar as anotações que depende de pessoas, né? Então, as pessoas realmente tinham que olhar e validar. Eles vão comentar isso aqui em algum ponto do artigo, e eles tinham uma técnica para verificar, né, dependendo de como que está convergindo ou divergindo as anotações das pessoas, eles paravam, né, para saber que estava certo. Então, uma outra preocupação quando você tem no momento de anotar não é só o esforço de fazer a anotação, mas também de validar aquilo, né? Verificar se aquela anotação está de fato correta. E você pode ver que tem coisas que são mais ou menos óbvias assim de se esperar que tenha no dataset, né? Então, sei lá, anotações sobre a geometria, sobre material, né? E algumas outras que, assim, se você não tem tanta familiaridade com o tema, ou até mesmo quem tem, assim, começa a ver que, olha, dá para fazer ainda mais coisas, né? Então, informações do tipo, assim, peso, né? Então, o modelo em si talvez não tenha um peso, mas você pode pensar que aquilo pode estar associado com algo que no mundo real tem mais ou menos um determinado peso, né? Para você poder fazer simulações físicas, enfim. As partes do seu objeto, né? Então, aqui embaixo eles fazem um diagrama que mostra, olha, você tem uma cadeira, mas não é só a cadeira, né? Então tem a base da cadeira, tem o encosto, tem o assento, né? Tem as pernas da cadeira. Então, tudo isso aumenta o esforço e possibilita também novos trabalhos, né? Em cima do mesmo conjunto de dados. Então, é basicamente ler e entender isso, entender que é importante tanto para que a gente possa trabalhar, quanto para que a gente possa comparar e ter uma base para entender se a gente está avançando a área ou não, e que é um esforço muito grande que depende de muitas pessoas. Então, aqui, se não me engano, é o momento que eles comentam que recuperam os modelos, né, de bases online, baseado em popularidade, mas aí tem que colocar, né, pedir para humanos verificarem se a categoria está correta, né? Então, isso aqui se relaciona com os links que eu coloquei aqui, e que o professor Rogério já comentou também ao longo do curso, que eu vou dar um seminário especial no Visgraph, começando no dia 26 de maio, né, final desse mês, sobre geração de dados sintéticos para aprendizado de máquina.
né? E todo esse esforço e importância de conjuntos de dados, né, são fatores que motivam a gente a querer tornar esse procedimento menos custoso, né, mais fácil de ser realizado e disponibilizar dados para mais aplicações. Então, depois você pode conferir esse link, tem mais detalhes sobre cada uma das palestras, tá? E assim, não é só esse esforço inicial, tem várias outras questões que você tem que se preocupar, como qual que é o viés no dado, né? Se você tem as categorias balanceadas, se você tem exemplos suficientes de cada categoria para poder aprender. Então, tem muitos detalhes realmente que são importantes prestar atenção na hora de construir um conjunto de dados. E se você puder fazer isso através de dados sintéticos, você pode conseguir algumas coisas de graça, assim, né? Você pode conseguir os rótulos automaticamente, o controle sobre a quantidade de elementos que você vai criar para cada classe, esse tipo de coisa. Então, tem essas vantagens e também tem algumas desvantagens que a gente vai ver no seminário e que tem que trabalhar em cima para melhorar. Beleza, então, essa era a primeira questão do assignment. Depois vinha uma sequência para, basicamente, acompanhar e entender o código aqui, para a gente poder carregar os dados e entender como trabalhar, né, com malhas, ter esse primeiro contato com malhas aqui dentro do PyTorch 3D. Então, você tinha que fazer a modificação aqui, né, baixar os dados, ou você baixar os dados completo, né, registrando lá no ShapeNet, ou baixar o zip que a gente disponibilizou, que é bem menor, né? Aqui para ter mais de 25 GB, aqui você tem cerca de 50 megas. Mas, de todo modo, vai funcionar da mesma maneira, né? Você tem que descompactar em algum lugar e colocar a raiz dos seus dados, né, de onde você colocou o conjunto de dados, nessa variável aqui, ShapeNetPath. Então, aqui, beleza, tranquilo. Como ninguém me enviou nenhum e-mail, imagino que não tenho tido dificuldade com isso, tá? Mas, apesar disso, tem alguns detalhes, né, que alguns arquivos têm que ser baixados aqui, estava tudo aqui no código, e eu não sei se alguém teve esse problema e teve que corrigir, mas na época que eu montei tudo, o Google Colab estava utilizando o Python 3.6, então aqui estava 3.6 nessa região, e eu percebi que, por exemplo, ontem, quando eu vim validar se tudo isso aqui estava correto, ele me deu problema dizendo que não estava identificando o diretório no 3.6, e aí eu vi que o Google Colab atualizou para o 3.7. Né? Então, só fiz essa modificação aqui, não sei se mais alguém teve que fazer também, no momento que vocês fizeram esse assignment. Mas depois disso, tudo continua funcionando. Então, aqui, a gente está fazendo a leitura de um modelo em particular, né? E aí você pode ver qual que é a categoria, né? Tem um hash da categoria, um hash do modelo aqui, o ID dele. E a gente pode ler os vértices e as faces, né? Então, agora que você já está mais familiarizado com como que é uma representação por malha poligonal, né? Isso aqui faz mais sentido nesses dados. E aí a gente aqui está criando uma textura, né? E vai criar, então, uma instância daquele objeto meshes, que é a estrutura de dados aqui do PyTorch 3D. Então, aqui é basicamente seguindo para você poder ir renderizando, né, tudo que a gente foi mostrando, as formas que você consegue acessar esse ShapeNet dataset. Né? Então, pode acessar por ID, pode acessar aleatoriamente, pode acessar por um índice específico, e quando você roda, você consegue ver os modelos. E aí, lá embaixo, é que começa alguns pedidos, né, para você poder entender como que você pode visualizar malhas e as coisas com o PyTorch 3D, e aqui mais focado na visualização integrada com o Plotly e não com o Differentiable Rendering dele. Então, a primeira é para simplesmente mostrar o número de instâncias, né, total que a gente tem ali no conjunto de dados. Então, basicamente utilizar essa função len do Python em cima do ShapeNet Dataset, que implementa a função que responde o tamanho, né? Então, temos 329 exemplos ali, então é realmente uma fração bem reduzida de todo o ShapeNet. Depois, no 3.1, é criar uma instância de meshes,
pegando os vértices e as faces desse modelo, né? E eu pedi para dar um nome bem específico, porque já tinha um código aqui que devia ser executado e funcionar, né? Esse código para renderizar. Então, o nome deveria ser MyFirstMesh. Então, você podia escolher um índice em particular. Aqui eu utilizei essa função do Python range para gerar um índice aleatório e a partir desse índice aleatório, então a gente pega um modelo e pega então o vértice e face desse modelo e cria uma instância de meshes com o modelo. Então você vê que a textura não é obrigatória, né? Não é um atributo que é obrigatório você passar aqui para criar essa instância de meshes. E aí depois disso você executa aqui e você vai poder visualizar o seu modelo aqui, né? Então se você não passar a textura, ele fica assim, azul, né? Peraí. Com o zoom eu não consigo mexer ali. Então ele fica azul assim se você não passar a textura. É a cor que o Plotter vai atribuir aí, né? Se tiver mais objetos, ele pode dar cores diferentes. Aí o 3.2 é para renderizar com textura, né? E aí teve toda aquela discussão, né, de que montar uma textura pode ser um pouco complicado. Se você tem mais curiosidade, você pode construir, calcular, né, sinteticamente algumas coisas. E depois você tinha que mostrar, né, as duas malhas, tanto a que você carregou antes ali, como essa nova com textura. Então, aqui, estou criando uma nova, com uma textura que é bem básica, nesse caso aqui, uma textura branca, né, tudo um. E para a gente visualizar os dois no mesmo subplot, basta você perceber que essa função plotScene, ela recebe um dicionário, né? E esse dicionário, ele pode ser um dicionário de dicionários, né? Então, assim, no nível mais externo você tem os subplots e no nível mais interno, né, no dicionário mais interno, você vai colocando o nome da figura que você quer, né, o nome da malha que vai ser referenciada lá e os dados da malha, né? Então, aqui a gente está colocando no mesmo subplot e você vê que eles estão assim, ó. Então tem dois modelos ali, né? Dá para ver porque tem cores diferentes, mas eles estão se sobrepondo, né? Então tem o primeiro e o segundo que eu carreguei estão se sobrepondo. Então eu comentei aqui que isso acontecia porque eles estão referenciados em relação ao sistema de coordenadas local deles, né? Então eles não têm essa informação. A malha é uma representação intrínseca, né, como a gente viu no curso. Então, eles não têm nenhuma informação a respeito do ambiente, do que está acontecendo. Então, quando você coloca eles ali, eles estão com as coordenadas em relação ao sistema de coordenadas local deles e eles vão se sobrepor. Então, o próximo exercício é justamente você colocar eles em subplots diferentes, né? Então, manipulando aqui o plot, você percebe que você pode, então, criar duas chaves aqui, uma para cada subplot, e colocar cada malha separadamente, né? Então, dessa vez, ele vai dar para você aqui duas imagenzinhas. Então, aqui você consegue ver um e o outro. E tá. E aí tinha um extra, né, que era trabalhar com uma única variável, né, colocar eles em uma única instância de meshes. E aí você poderia importar, então, essa função aqui, join meshes as batch, que tinha como exemplo no, no notebook, né, que eu deixei como exemplo na aula anterior de laboratório, que a gente falou sobre texturas. E aí você pode juntar eles, então, utilizando isso aqui. Só que não é tão trivial, né, só de juntar, porque as malhas elas têm que ser compatíveis. Então, por exemplo, a primeira não tem textura, a My First Mesh não tinha textura e a nova que a gente criou tinha textura. Então, ou nenhuma tem textura, ou as duas têm textura e a textura tem que ser do mesmo tipo, né? Se uma está usando textura referenciada por um A por V, né? Por as coordenadas do V,
a outra também tem que estar. E se uma está utilizando a textura como valores, o valor diretamente para cada ponto ali da geometria, então também tem que ser. Então, para compatibilizar aqui, a gente cria uma textura para essa primeira, tá? Então, aqui foi um tipo de gradiente parecido com o que a gente viu na penúltima aula, né? Sobre texturas. Então, um gradiente em cima das coordenadas geométricas dos vértices, né? Teria um mais interessante para fazer, que seria a gente utilizar as normais, né? Normalizar a normal de cada vértice e utilizar elas como para compor um gradiente de cor, mas isso eu coloquei como um exercício num assignment mais à frente, então não estou fazendo aqui. E aí agora você consegue utilizar essa função aqui, plot patch individually, né? E ela diretamente vai colocar cada um em um subplot diferente aqui para você, tá? Então você consegue ver o primeiro aqui, com o gradiente que a gente criou de textura, e o segundo aqui embaixo. Então era isso, assim, basicamente, né? O último exercício de todos era para experimentar as funções que já estavam dadas lá, né? Então, uma para você modificar o tamanho da imagem geral, né? Da área geral que você pode utilizar para renderizar. E a outra, que você pode, inclusive, combinar com a anterior, é para você ver que você pode mostrar os eixos, né? Inclusive, você não precisa mostrar todos como estão aqui. Então, você pode mostrar os eixos, pode atribuir cores para eles, pode mostrar um grid e aí você consegue ver assim, né? Então, existem algumas configurações que você pode mudar, né, no Plotter e você pode ver a documentação, no código da API e nesse momento, né, você deve estar familiarizado com isso, que você vai poder utilizar mais para frente nos outros assignments e para conduzir trabalhos que você queira realizar, tá? Então, teve também um desafio, né, que não ficou escrito aqui, mas baseado numa conversa que o professor Luiz Velho teve, depois que ele apresentou mais materiais, né, no final da aula. Não sei quem fez, assim, de fazer modelagem, né, mas de outros tipos de formas, em particular de superfícies de revolução, né? E eu coloquei aqui um link a mais, porque eu fiz esse tipo de coisa no ano passado, né? Nenhuma superfície muito sofisticada, mas tem aqui, por exemplo, nessa área você vai encontrar código para esfera, parametrizada por latitude e longitude, né? E baseado nesse aqui você consegue fazer os de superfície de revolução, que inclusive fiz aqui, né? Então, primeiro eu fiz uns mais básicos, assim, para entender, né? Então, a esfera, um cilindro. Tem um cubo aqui também, que, na verdade, ele parte de vértices fixos e depois a gente roda uma função aqui que é do próprio PyTorch 3D para subdividir a malha. Então, mais um recurso que vocês podem utilizar aí, né? E aí você pode ter um cubo com múltiplos vértices. Embora não faça, pode não fazer tanto sentido a priori, né? Você refinar um cubo, dado que a geometria dele é bem simples, mas você pode. E aqui você vai encontrar definição para superfícies de revolução. Então, você passa uma curva aqui como geratriz e diz como que você quer subdividir. E ele vai sair aqui, então, com já uma instância de meshes que tem essas características, tá? Então, você pode dar uma olhadinha depois lá e experimentar com esse código. Eu coloquei o link aqui, beleza? Então, essa é a primeira parte que a gente tem para hoje, fazer essa correção. Opa, acho que aqui está tudo bem. E aí vamos então passar para a segunda parte. Certo. Então, hoje a gente tem aqui, né, sexta aula de laboratório e a ideia é a gente ver como que a gente pode fazer no PyTorch 3D deformação de uma malha inicial. A gente vai começar aí, por exemplo, com uma esfera, para uma malha que, né, alvo ali.
Então, isso se assemelha com uma ideia que a gente viu semana passada, né? De um dos trabalhos que a gente viu semana passada, que o professor Velho apresentou, que era o Pixel to Mesh, né? Só que aqui é mais simples do que o Pixel to Mesh, porque o Pixel to Mesh, como o nome diz, né, ele sai do pixel, né, que sai da imagem, e aqui a gente vai fazer supervisão somente com a malha, né? Então a gente vai ter uma malha inicial, uma malha final, e a gente tem uma forma de comparar a distância entre essas malhas, né, amostrando pontos sobre a malha e calculando distâncias entre conjuntos de pontos. A gente viu alguns exemplos na aula e vai ver qual que tem implementado aqui para a gente utilizar. Então, né, o objetivo é a gente utilizar funções diferentes, né, de perda relacionada à malha, fazer otimização e avaliar os resultados. Agora na parte 3D, né, a gente já fez isso bem no comecinho com 2D. Fez isso também no Bundle Adjustment, mas sem malha, né, no assignment de fazer calibração, né, simultânea lá das câmeras. E também entender, né, algumas vantagens e desvantagens, né, limitações desse método, tá? Então, as instruções seguem o mesmo padrão, tá aqui a data de entrega, né, para o próximo domingo. Então, essa aqui tem uma semana só, porque a gente vai ter uma aula na próxima semana. Isso, então a gente vai ter essa aqui para fazer rendering, né? Então a gente vai ver a via direta do differentiable rendering, né? Nessa aqui. Então, por conta disso, a gente tem um prazo um pouquinho mais curto que o habitual. E aqui embaixo, algumas referências, né? Então, como sempre, referências a coisas no PyTorch 3D que você pode escrever e dois artigos que pode ser o momento, né? Se você não leu ainda ou quer aprofundar o que foi discutido nas aulas, tem aqui tanto o Pixel to Mesh quanto o Mesh RCNN, que principalmente o Mesh RCNN, que é do pessoal, né, do Facebook, que mantém o PyTorch 3D, tem muita relação com esse assignment. Então, vocês vão clicar aqui para abrir no Colab. E parte inicial, né, é bem parecida sempre, né? Às vezes muda uma ou outra coisa que a gente importa para poder utilizar aqui. E aqui está o que você precisa para baixar a malha do golfinho, né? Então, você vai baixar esse arquivo aqui, depois de rodar essa célula. É uma representação de uma malha poligonal, acho que a gente consegue até ver aqui no browser. Se ele não baixar direto, ele deve mostrar. Então, ele mostra para a gente aqui, né, a descrição dos vértices. Já até mostrei isso aqui mais cedo em alguma outra aula, né? Descrição da geometria, né, para cada vértice e também da associação das faces. Então, essa malha nem tem textura aqui. Não tem textura essa. Ok. Então, você vai começar simplesmente lendo, né, e construindo uma malha. Então, ainda não construiu a malha aqui, está lendo só os vértices e as faces desse arquivo, OBJ. Aqui ele está inicializando a malha inicial, né, a malha de origem, né, source, com uma esfera. E aí aqui é uma esfera que está parametrizada de uma maneira um pouco diferente, né, não é aquela latitude ou longitude, né, como se você chama aqui de icosphere, né. Pode pensar, por exemplo, um icosaedro já é uma aproximação, né, que lembra uma esfera, por exemplo. E você pode continuar subdividindo, né, pegar um polígono e ir subdividindo os triângulos, né? Então, sei lá, você mostra um ponto no centro da face do triângulo e aí você consegue, unindo esse ponto aos vértices que você já tinha, você forma outros triângulos e depois você, para formar uma esfera é muito fácil, porque você sabe que todos os pontos têm que estar à mesma distância do raio, né? Então você projeta ele a essa distância. Você faz isso para várias faces e você consegue subdividir qualquer malha, basicamente. Pode começar com um cubo
e subdividir ele até você ter uma esfera refinada no nível que você quiser. E tá, então a esfera ela tá centrada na origem, tem raio 1, então tem descrição disso aqui. E os primeiros pedidos aqui são para, primeiro, você montar uma instância de meshes utilizando esses dados aqui, né, os vértices e as faces do objeto inicial. O objeto foi carregado, você vai montar uma instância de meshes e vai normalizar essa, esses tensores, né? O tensor de vértices, né? As faces você não precisa mexer, mas vai normalizar eles. Como assim? A ideia é que você coloque eles, né? Se assim, a sua esfera ela está centrada na origem e tem raio 1. Então você vai centrar esse objeto também na origem e colocar os vértices, normalizar os vértices para eles caberem dentro da esfera, tá? Então, assim, isso não é um passo obrigatório, mas é um passo que pode ajudar a convergir mais rápido, né? Então, você está trazendo a sua malha objetivo, né, para mais próximo ali da tua malha inicial, tá? Embora ela vai ter uma certa deformação, você consegue depois reprojetar isso sem problemas, né? Aí, então você vai fazer isso no 1 e no 1.2 é visualizar mesmo. Então, utilizar a integração do Protary para você visualizar tanto a esfera inicial quanto a sua malha ali do golfinho depois de você normalizar ela, tá? Então, centrar ela na origem e normalizar os vértices. Ok, então você vai fazer isso aqui nessa região. Depois tem uma outra função aqui que você pode utilizar para visualizar nuvens de pontos. Então, do Plotly dá para visualizar nuvens de pontos também, mas a gente não fez essa tarefa, né? Então, aqui está rolando já uma função dada que vai mostrar um gráfico, assim, utilizando o Matplotlib, né? Tipo um scatterplot, em que você vai conseguir ver os pontos amostrados sobre a superfície. Tá? Então, é uma forma também de você poder visualizar e a gente vai usar isso para acompanhar o progresso. Tá? Então, a 1.3 é basicamente ver se você entendeu isso aqui, como é que você vai utilizar isso aqui e você vai visualizar pontos que estão sobre essa superfície. Aí vem a parte 2 aqui, que é o núcleo realmente, né? Então, vem a parte de otimização. Tá? Então, o que a gente vai calcular a cada iteração é uma quantidade, né, que você deve mover, né, deve deformar cada vértice para ele se aproximar da malha objetivo. Tá? Então, no começo, essa deformação começa em zero aqui, né? Se você deformar de zero qualquer ponto, ele vai continuar no seu lugar, né? Ele não vai mover. Aí aqui a gente já viu isso, né? Como é que inicia um otimizador, no caso aqui é SGD, né? Stochastic Gradient Descent. Taxa de aprendizado, momento. Você vai poder mexer nesses parâmetros depois. Tem uma tarefa lá embaixo para você ver se você consegue convergir mais rápido ou um resultado melhor. Número de iterações, aqui a gente já está trabalhando com 5.000 iterações, então mais do que a gente viu em exercícios passados. E aqui tem uns pesos que a gente vai ver o uso lá embaixo, tá? Então, já volto nesses caras aqui. Então, a gente vai entrar no loop, lembrar sempre, né, de zerar os gradientes que são acumulados no otimizador. E aí é o seguinte, né? A gente calcula uma nova malha aqui em cima da malha inicial com essa deformação calculada. Então, esse offset vértices é para mover, né, os vértices no espaço e vai mover eles, cada um baseado no índice correspondente aqui de deformação, né? Então, no começo é a malha inicial, né? Você vai deformar de zero cada um deles, mas como esse vetor aqui vai sendo modificado, esse tensor vai sendo modificado, a cada iteração você vai ter uma malha diferente aqui, né? E aqui, então, é o momento em que a gente faz a amostragem de pontos sobre a superfície inicial e a superfície de destino.
Então, estão sendo mostrados 5.000 pontos aqui, né? E isso para quê? Porque a gente vai precisar medir distância entre essas malhas e a gente vai medir a distância baseada na distância entre esses conjuntos de pontos, né? Então, bem o que a gente viu, se não foi na última, foi na penúltima aula. E então, a distância que está sendo utilizada aqui é a distância de Chamfer, né? Também foi uma das que a gente viu que tinha também aquela Earth Mover, né? Que talvez ela tem propriedades melhores, mas é mais difícil de implementar de uma maneira computacionalmente eficiente. E tinha mais uma terceira também que a gente viu no curso, que eu não lembro o nome agora, assim, se daqui a pouco eu lembrar eu comento, né? Mas que a gente está utilizando aqui a distância de Chamfer. Então, você vai calcular a distância de Chamfer entre esses dois conjuntos de pontos, né, que estão sobre cada uma das superfícies. E aí, você poderia utilizar isso aqui como a sua distância, né, a perda que você tem para calcular o quanto que você vai mudar, né, os parâmetros. Então, perceba que os parâmetros que vão ser atualizados agora são as cada índice aqui dentro, né, cada unidade, cada elemento desse tensor deforme vértice, né? Cada um deles é um parâmetro que você vai otimizar dentro daquele loop, né? Então você vê que ele está aqui marcado com requires red igual a true. Então aqui você poderia utilizar essa distância de Chamfer para fazer isso, mas também como foi comentado no curso e com base no artigo do Mesh RCNN, por exemplo, eles comentam que, bom, você quer que a sua malha ela tenha determinadas propriedades, que se você colocar só essa distância, vai ser difícil de acontecer, bem improvável. Então, se você usar só essa distância, eu não vou comentar mais, porque lá embaixo tem para você observar, né? Um dos exercícios é esse. Usar só essa distância e observar como é que vai ficar o resultado. O fato é que a gente pode utilizar, e inicialmente a gente vai fazer isso, a gente vai compor a nossa função de perda como uma combinação dessa distância de Chamfer e também de outras distâncias que visam preservar algumas propriedades da malha, né? Então, tem essa aqui, né? De Laplacian, Normal, Edge. Tá? Cada uma delas vai penalizar algum tipo de característica, né, para forçar que a malha tenha algumas propriedades. Então, esses pesos que a gente viu aqui no começo estão dizendo justamente de quanto que a gente vai ponderar cada uma daquelas distâncias lá embaixo, né? Você pode ver que, por exemplo, a de Chamfer e essa aqui de Edge, né, que basicamente penaliza o tamanho das arestas, elas são as maiores aqui, né? As outras vão diminuindo o peso que a gente dá. Então, aqui é simplesmente para a gente poder, né, ver a perda decrescendo. Você pode armazenar isso poderia armazenar isso no vetor e depois visualizar, né, fazer um gráfico com isso. Inclusive, aqui já estamos armazenando as perdas de cada uma dessas outras distâncias. E, periodicamente, a gente usa aquela função de plot point cloud para visualizar o resultado, ver se a coisa está aproximando mesmo ou se, enfim, está tendo algum problema ali, né? Então, você pode acompanhar isso. E aí, esse plot period aqui está para cada 250 iterações, né? Ok, no final, comum dentro de loops no PyTorch 3D, né? A gente pede para fazer backpropagation e atualizar os parâmetros que a gente está otimizando. Certo. Então, aqui vai ter algumas funções, algumas coisas prontas. Inclusive, a novidade eu acho que fica por conta desse aqui, né? Que a gente pode salvar o resultado da malha mesmo, né? Que foi gerado. Aqui, ó. Então, aqui a gente pega, aqui a gente salva. E aí vai aparecer um arquivo aqui na lateral, né, na área de arquivos vai aparecer esse arquivo, você pode baixar e pode visualizar ele no MeshLab, por exemplo, tá? Então, a tarefa que você tem que fazer antes de salvar
a malha, é reescalar, né? Então, no começo você fez uma mudança ali, né? Uma normalização dos vértices, e agora você tem que reescalar ele para voltar para a escala original, né? Então, voltar para o centro original, esticar os vértices do ponto eles têm que ser esticados, para você poder ver um golfinho na dimensão dele, né? Não um golfinho que está inscrito numa esfera. E aí, depois que você fizer isso, você roda esse aqui que vai salvar a malha e você vai poder visualizar ela aqui do lado. Aí, próxima tarefa é visualizar a malha. Opa, visualizar a malha predita e a que você tinha no começo como alvo, né? Visualizar as duas utilizando o Plotly. Tá? Então, eu coloquei o Plotly porque você já consegue visualizar aqui dentro mesmo, e você já aprendeu a olhar malhas com isso. Mas você pode baixar ela daqui, né? Você pode pegar o arquivo, baixar o Dolphin original também e comparar isso no MeshLab, por exemplo. Pode ser mais melhor de você utilizar os controles lá para visualizar detalhes na malha, tá? Então, o que você vai responder aqui é uma análise qualitativa mesmo, né? O que você achou dos resultados? Sei lá, determinada região que era para estar mais com detalhes assim mais finos, né? Com uma curvatura maior, então vai seguir um pouco mais pontiaguda, de repente ficou mais alisada ou não e conseguiu reproduzir isso, ou enfim, os vértices na malha, eles têm alguma característica diferente da malha original. Você vai falar algumas coisas aí que você está observando. Depois, é para você olhar, né, fazer um gráfico de perda por iteração. Então, a gente já fez aqui várias vezes esse tipo de gráfico, né? Prestar atenção em como que a perda está decrescendo. E a pergunta é se você acha que seria possível atingir um resultado razoável com menos iterações. Então, a gente está usando 5.000 iterações. Será que daria para ter um resultado razoável com menos iterações? Então, olhando por esse gráfico, você pode ter uma noção disso. E também ter uma noção de se vale a pena você rodar com mais iterações, né? Então, olha para o gráfico, explica aí o que, né? Então, você já olhou, na verdade, para o resultado. Agora você está olhando para o gráfico também e com essas informações você me diz o que você acha, né? Por que você respondeu da forma que você respondeu. Aí a gente está utilizando como função de perda uma combinação daquelas 4 perdas lá, né? Então a nossa perda total é a chamfer mais edge, Laplace, normal. E a ideia aqui é que você vai jogar todas as outras para zero e usar só a chamfer. Tá? Aí você vai rodar e vai olhar os resultados e vai descrever a diferença. Né? Que diferença fez você não utilizar aquelas outras distâncias lá que são meio que uma... como é que a gente chama? Regularização, né? São meio que uma regularização do teu resultado. Então, que diferença que faz você remover isso? Depois, tem um extra aqui que é você experimentar diferentes configurações, né? Então, tem várias combinações que você pode utilizar aí, né? Desde desativar algumas e ativar outras e até mudar os pesos mesmo que estão lá, né? Os pesos iniciais, você pode querer ponderar muito mais alguma coisa que de repente estava pouco ponderada lá e verificar o que acontece, tá? Quando você modifica isso. Então, tá como extra aí, porque pode dar um trabalho a mais, né? Você pode fazer isso com quantas combinações você queira para observar melhor, entender melhor esse comportamento. E aí, depois do 2.5, para modificar, né, o otimizador, mudar parâmetros da otimização, né? Então, você pode utilizar aqui no lugar do SGD, você pode utilizar Addon, RMS Drop, pode mudar aqui o run rate, momento, essas coisas. Então, fique livre aí para experimentar e tentar ver o que acontece, tanto em termos de velocidade de convergência, como, né, qualidade do resultado final. Tá? Então, isso fecha a parte 2 aqui, e aí tem mais uma parte de pedidos, que é a parte 3, que é para experimentar com outras malhas, né, outras formas. Então,
Aqui eu estou dando um código para baixar, uma forma particular aqui, que é uma caneca, tá? E aí a ideia aqui, ó, primeiro, é possível deformar qualquer malha em outra, né? Então essa aqui é a pergunta de aquecimento, né? Porque já foi falado aí algumas vezes, eu acho, até no curso, essa questão em torno da superfície, você explica aí, né? Se é possível ou não deformar qualquer malha na outra e por que que você acha que é, por que você acha que não é. Depois é rodar o experimento tentando deformar a esfera na caneca. Aí depois é trocar a malha inicial, né, que era uma esfera, para um torus. E você pode importar o torus aqui, ó. O próprio PyTorch 3D, lá em pytorch 3D.utils, tem, assim como tem aquela icosfera lá no começo, tem um torus para você importar. Você pode dar uma olhadinha lá no repositório, se você quiser entender um pouco de como que funciona, né, qual que é a API desse torus. E aí você tenta deformar o torus na caneca, tá? E finalizando aqui, né, como extra, rodar os experimentos novamente, utilizando outras formas, né? Então, parecido com o que a gente teve no último, em que você pode tanto construir essas formas, de repente usar o código lá para testar com sólidos de revolução, na superfície de revolução, alguma coisa nesse sentido, ou baixar, né, algumas formas na internet e verificar como que se comportam. Né? E aí a sugestão é você pegar formas que tenham características diferentes da que você já está testando aqui, né? Então, esse golfinho, ele tem alguns detalhes, mas ele é até bem suave, assim, a malha do golfinho. Você pode tentar olhar algumas malhas que tenham alguns tipos de detalhes, assim, que sejam mais difíceis de você tentar aproximar, assim, otimizando, de repente, né? Você pode tentar, sei lá, pegar uma coisa que lembra um cone, né, que tem uma ponta, esse tipo de coisa e ver o que acontece. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem algo mais aqui. Já passei por esses. Bom, é isso. Então, em termos do lab que a gente tem, é isso. E se o professor Gisele quiser fazer mais alguns comentários e tal, vamos nessa. Não, acho que está ótimo. Casa muito bem com o que a gente está estudando aqui no curso e com o que a gente vai estudar daqui para frente, né? Então, acho que eu vou interromper a gravação aqui, aí a gente pode entrar na parte de perguntas e tal. Uhum.